Olá, pessoal! Então, esse vídeo vai apresentar o simulador Tinkercad, que é o simulador que a gente vai usar nas práticas ao longo desse curso. Mesmo os alunos que tiverem os materiais físicos, é muito importante que vocês usem esse simulador e evitem problemas com os seus dispositivos e seus componentes, né? Problemas aí de curto-circuito, de queima ou de danificar alguma coisa. Então, é sempre importante a gente fazer uma simulação com circuito, testar e só aí montá-los fisicamente. E o pessoal que infelizmente não tiver o material em casa, pode, né, fazer todas as práticas seguindo aqui o simulador, ok? Quem já tiver uma conta, basta entrar aqui no site. Quem não tiver, deve fazer a sua inscrição. No caso aqui, eu já tenho a minha conta. Vou fazer o meu login. E aí a gente entra na parte principal aí do site do Tinkercad. O Tinkercad, ele também é para projetos aí de peças 3D, que não vai ser o caso nosso desse curso. Então, a gente vai vir para essa parte aqui de circuitos. Então, quando a gente clica aqui, vem a parte de circuitos e nós vamos criar um novo circuito. É interessante também que vocês, cada circuito que seja proposto no curso, vocês salvem separadamente, né? Para vocês terem o histórico de todos os circuitos que vocês já montaram aqui no simulador. Então, aqui temos a área de trabalho, nessa parte branca. Na parte à direita, temos aqui os componentes. Então, são vários componentes aí disponíveis. Aqui só está aparecendo a parte de componentes básicos, mas aqui tem outras opções, como aparecer todos os componentes, aparecer circuitos que tem Arduino e etc. Já tem algumas montagens também de sugestão. Então, vocês têm essas opções aqui à direita que vocês podem selecionar. Por enquanto, vamos ficar aqui no básico. Aqui em cima, ele sugere normalmente algum nome aí para o seu circuito, mas claro, vocês podem mudar para o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a sugestão do primeiro circuito, que é acender uma lâmpada. Eu vou colocar, então, uma bateria e vou pesquisar aqui a lâmpada. Então, ela aparece aqui. Esses botões aqui em cima tem algumas funções importantes. Por exemplo, se eu clico aqui na bateria, vai aparecer essa janela, eu posso mudar o nome, principalmente no caso de circuitos aí que tem vários de um mesmo componente, né? Às vezes é interessante colocar o nome. Esse botão aqui faz esse componente girar, então vocês podem clicar quantas vezes aí quiserem para colocar na posição desejada. Aqui a lixeirinha, claro, é para excluir o componente, né? Então, deixa eu voltar minha bateria aqui. Aqui a gente tem desfazer e refazer, anotação e exibir ou ocultar determinado componente no seu circuito. Então, a ideia aí do primeiro circuito é ligar uma lâmpada a uma bateria e fazer a simulação. Então, como que a gente liga os componentes? Basta a gente colocar o mouse nos terminais, no caso aqui está aparecendo o terminal positivo, vai puxar o fio, se vocês quiserem colocar aí, fazer curvas com esse fio, é só dar um cliquezinho no mouse. Esse fio, ele por padrão aparece primeiro verde, mas se eu quiser mudar a cor, basta vir aqui, vou colocar vermelho, que é o padrão dos fios que estão ligados ao polo positivo. E quando eu venho aqui no polo negativo, eu vou colocar o padrão aí de fio na cor preta. Então, aqui eu tenho a minha lâmpada ligada à bateria. Então, se a gente fizer aqui a simulação, a lâmpada irá acender. Se eu parar a simulação, a lâmpada apaga.
Uma coisa interessante é a gente perceber que a lâmpada, ela não tem um único sentido pelo qual a corrente pode fluir nela. Então, se eu pegar o fio vermelho, vou tirar ele aqui desse terminal, vou ter que apagar para fazer isso, e vou trocar. Vou passar o fio preto para esse terminal e vou colocar o fio vermelho no outro terminal. Se eu iniciar a simulação, a lâmpada vai acender de qualquer jeito, né? Porque a lâmpada, ela não tem um sentido fixo aí para a corrente circular nela. Bem diferente de um outro componente que a gente vai usar bastante, que é o LED. Então, eu vou colocar o LED aqui. Quando vocês clicam no LED, é possível mudar a cor do LED. No caso aqui, eu vou deixar o vermelho mesmo. Vou retirar a minha lâmpada. Então, para isso que serve a lixeira. E agora, eu vou ligar o LED aqui na bateria. Vamos ver o que vai acontecer. O LED, ele tem aqui, né, os seus polos. Vejam que ele tem uma perninha diferente aí, né, mais tortinha, que é o que a gente tem que ligar aqui no positivo. Fisicamente, quem tiver um LED aí para observar, vai ver que a perna maior, né, é a perna que a gente vai ligar aí no positivo. E vou colocar aqui direto o outro no negativo. Vamos ver o que acontece se eu fizer essa simulação. Aparece esse símbolo aqui, né, que é indicando que eu queimei o meu LED. Por que eu queimei o meu LED? Porque o LED, a corrente de uma bateria 9 volts, ela foi muito forte para o LED. Então, se eu ligar direto o LED à bateria, ele vai queimar. Então, aqui, ó, inclusive, se eu passo o mouse em cima do LED, ele informa, né, que a corrente é maior que o máximo suportado aí pelo LED, tá? Então, como que eu tenho que fazer para isso não acontecer? Já vou explicar. Mas antes, vamos fazer um outro teste, que é a gente trocar os polos aqui do LED. Então, coloquei aqui, troquei os fios de posição e vou fazer a simulação. Veja que nada acontece. Por que nada acontece? Porque o LED, ele só funciona quando os fios são colocados na polarização correta. Então, se eu troquei os fios e coloquei o negativo na perna maior, o LED simplesmente não vai funcionar. Então, para eu fazer esse LED funcionar corretamente, sem queimar de preferência, eu vou apagar aqui os fios. E nós vamos colocar um resistor. Então, deixa eu colocar esse resistor aqui. Eu posso virar qualquer componente, tá? Então, o resistor aqui também, se eu quiser fazer assim, por exemplo, eu posso. Vamos colocar aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu ligar o LED diretamente à bateria, o LED, ele será ligado ao resistor. E vou colocar aqui nos pontos corretos. Então, agora eu tenho bateria, resistor, LED. Uma coisa importante sobre os resistores é que quando a gente clica sobre eles, a gente pode colocar o valor do resistor aqui. Então, no caso, eu vou querer um resistor de 330 ohms, que é suficiente para a gente acender o LED sem danificá-lo.
Então, vejo que quando eu mudei o valor do resistor, ele muda o código de cores, né, para a gente saber qual que é o valor dos resistores. Isso também é bastante interessante para a gente conseguir, principalmente quem tiver aí o material físico, saber quais são as cores, né, das faixas aí no resistor, tá? Então, agora, se eu pedir a simulação, eu acendo. E ele tá me mostrando aqui ainda uma exclamação, tá? Falando que a minha corrente tá um pouco acima do ideal, né? A corrente aí, ela tá acima dos 20 miliamperes, sendo que o LED, o máximo sugerido aí, são 20 miliamperes, tá? Mas aqui é pouco, normalmente a gente vai usar esse resistor mesmo para acender os LEDs. Mas, se a gente quiser mudar, não tem problema nenhum. Posso voltar aqui para 1 kΩ. E se eu fizer a simulação, pronto, o LED acende sem nenhum problema. Sem queimar o LED, sem mostrar aviso aí que a corrente está mais alta. Então, né, esse circuito aqui tá ok. Então, vejam que se eu tivesse esquecido de colocar o resistor no meu circuito físico, eu poderia queimar o meu LED. Se eu tivesse invertido aí os fios, o LED não ia acender. Então, a simulação ela é interessante para isso, para a gente verificar o funcionamento do nosso circuito e evitar aí maiores danos, né, e perdas aí de componentes. Então, é bem importante a gente fazer esses testes antes da montagem física, mesmo o pessoal então que tiver aí o material, né, tomar cuidado para não ter nenhuma perda, ok? Então, até a próxima, pessoal!